Olá, tudo bem? Mais um dia, mais uma batalha vencida, mais um passo para a nossa vitória, menos um dia de quarentena. Amém? Damos glórias a Deus pelas vitórias alcançadas nesse tempo. Essa semana nós estamos falando sobre o conhecimento que nós podemos ter de Deus através do propósito que Ele tem para nós. Nós já conversamos sobre nada tem sentido a menos que o Senhor esteja presente. Nós já conversamos também que trabalhar para e com Deus é recompensador e traz satisfação. Nós estamos usando o Salmo 127 como pano de fundo. Quando o Salmo começa, nós temos aqui algumas atitudes negativas, e eu falo, não edificar, em vão, inútil. Então isso que eu falo de atitude negativa. E está lá no verso 1 e no verso 2. Mas vem uma mudança dessa atitude negativa para uma atitude correta e positiva, que ocorre na última linha da primeira estrofe, que diz: pois ele o supre aos seus amados, enquanto dormem. Veja que afirmação assim, confortadora, né? E essa afirmação sugere para nós que, tendo trabalhado para Deus e debaixo da orientação de Deus, o salmista agora se deita para dormir e descansa. Deita a cabeça no travesseiro de forma tranquila, pois ele é capaz de deixar os resultados do seu trabalho nas mãos de Deus, isto é, ele descansa no Senhor. Deus que estava construindo a casa, Deus que estava vigiando a cidade e fazendo com que o salmista possa ter trabalhado, também trabalha agora para suprir as necessidades enquanto aquele trabalhador descansa. Mas uma coisa a gente tem que observar: esse benefício valioso de nós sermos supridos das nossas necessidades por Deus enquanto nós dormimos vem depois do trabalho. Então, tem que trabalhar, não tem jeito. Deus trabalha e nós devemos trabalhar. Mas depois de trabalharmos, podemos nos deitar para descansar e deixar que Deus interaja para que nós possamos obter resultados. Tem um escritor chamado Eugene Peterson. Ele escreveu um livro em 1980 que diz assim, que é o título, Uma longa obediência na mesma direção. Discipulado em uma sociedade instantânea. Ele nos diz que a diferença entre nós cristãos e os outros não é que não trabalhamos e eles trabalham, mas que em nosso trabalho, como em todas as coisas, levamos Deus a sério e eles não. E ele acrescenta que uma das razões pelas quais os cristãos leem a Bíblia repetidamente e com muito cuidado é para descobrir como Deus trabalha em nós e no mundo através de nós, para que nós possamos, através do nosso trabalho, glorificar o nome de Jesus. Mas em contraste com a ética de trabalho, que é frenética, é autoabsorvida, autossuficiente, que é descrita lá na primeira estrofe, a segunda estrofe, que vai do verso 3 ao verso 5, vai desdobrar a bênção silenciosa de Deus em uma família através dos filhos. Essa estrofe parece tão diferente da primeira, parece não se encaixar, tanto no assunto quanto no tom. Chega ao ponto de alguns estudiosos acreditarem que deve ter sido um salmo totalmente diferente do original. Isso mostra o quanto eles estavam longe de pensar como um judeu daquele tempo. Muitos de nós separamos trabalho de nossas famílias. Para aquele judeu daquele tempo, não. O judeu daquele tempo, ele pensava no bem-estar de sua família. Nunca estava longe de qualquer outra preocupação ou empreendimento. Tudo que eles faziam, eles pensavam na família. Porque nós, do nosso século, nós vivemos com a nossa vida altamente segmentada. Então nós estamos separando trabalho de família. Mas o coração do salmista vinha a pergunta: por que a casa está sendo construída se não é para uma família?
E por que que os vigias estão protegendo a cidade, se não pelas famílias que vivem nela? Então, a família era a unidade básica, era o elemento mais importante da sociedade. E isso continua até hoje. A única diferença é que o salmista, o sábio Salomão, sabia disso. Mas geralmente nós temos esquecido. Há muitas verdades nesse salmo que precisam ser reconhecidas e nos apropriarmos pessoalmente nesse momento. E eles vêm desses versículos, de 3 a 5, e da posição que ocupam no salmo. E nós vamos ver a primeira delas hoje, que é o crescimento da família. O crescimento de uma família é obra de Deus. O salmista começa confessando que os filhos são um presente de Deus, uma herança, uma recompensa. Veja o que ele diz no verso 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. E isso se encaixa perfeitamente no salmo. Será que eu poderia imaginar, poderia supor que Deus vai edificar a casa e não edifica a família para viver dentro dessa casa? Será que eu poderia supor que Deus guarda a cidade, mas não cria famílias que serão protegidas pelos muros dessa cidade? Claro que não. É exatamente essa conexão que o salmista vê e deixa registrado para que hoje nós possamos meditar nessas palavras. Família é um presente de Deus. Foi Deus quem deu a primeira mulher ao primeiro homem no Éden e lhes disse: sejam frutíferos e aumente em número, encha a terra e submeta. Está lá em Gênesis 1, 28. É daqui que resulta a nossa gratidão pela nossa família. Nós devemos agradecer a Deus por nossas famílias e buscar nele a sabedoria para administrá-la corretamente. Principalmente nesse tempo de quarentena, de isolamento que nós estamos vivendo. Para que nós possamos suportarmos uns aos outros nesse tempo, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Pense nisso e que Deus te abençoe.